Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o vídeo número 4 de nossa série aí, avaliação econômica, como calcular, baseado nesses vídeos anteriores, que caso vocês não tenham assistido, aqui na playlist vocês podem acompanhar, tá? Então, a gente já calculou o consumo por animal, né, nos vídeos anteriores. Já fizemos o cálculo de consumo, o custo da ração, baseado nesse consumo por animal. Lembrando que esse lote que a gente está fazendo as contas era um lote que começou lá com 12 aves, né? E terminou com 10 aves. Então, um lote muito pequeno. Na verdade, não posso nem chamar de um lote, é um número de animais, né? Imaginar aí uma repetição, um experimento e tal. Mas os cálculos servem para você se basear e ter a noção para um volume maior. Por exemplo, um cálculo 10, 15, 20, 30 mil frangos, por exemplo. Então a gente já fez esse consumo por animal, a gente já fez o custo por quilo de ração, fez aí as diferenças entre o preço por frango, se ele é inteiro ou se ele é em corte, né? Se a gente já calculou como faz isso. E agora a gente passa para outra etapa, que é calcular a renda bruta, a margem bruta e a margem relativa, aí, que a gente pode aí comparar dietas, por exemplo, que eu trago até um exemplo aqui, se tiver uma redução, por exemplo, de 10 centavos no quilo da ração. Então, para calcular renda bruta, passo a passo, vamos lá. Renda bruta, depois de margem bruta e tal, comparar tipos de vendas, né, comparar dietas. Então, vamos calcular então nossa receita. Então, a receita é baseada em um frango inteiro, né, ou um frango em cortes. Essa receita, a gente está se baseando aí no preço do frango inteiro. Óbvio que esses preços aí podem ser diferentes na sua região. E no tempo também muda. Isso é um exemplo, mas os cálculos são os mesmos. Basta você ajustar aí o preço, né? Mesma coisa aconteceu na ração. Vai mudar o preço, você ajusta e os cálculos são esses também. Tá? Então, o frango inteiro, se o produtor vende o frango inteiro em torno de R$7 o quilo, ou o peito, né, do frango R$15, coxas 8 e o sobrecoxa 12. Então, esses valores aí são valores que eu considerei como padrão para esses cálculos aqui. Então, quando a gente faz o cálculo nesse primeiro, no meio aí, aves vezes peso vivo final. Então, as aves no final do lote tiveram 3,2 quilos, né? Então, cada ave no final do lote pesou 3,2 kg. Então, as 10 aves, 32 quilos. Então, se eu fosse vender o meu lote em frango inteiro, então eu baixava, eu multiplicar esses 32 quilos vezes 7, teria aí R$224. Mas se eu não vendo inteiro, né, e vendo aí pela peito, coxa, coxa sobre coxa, né, aí, em cortes, eu tenho que fazer diferente o cálculo. Ou seja, aquelas mesmas 10 aves, baseada aí no rendimento de peito, que também é um exemplo, que pode mudar, né, em virtude do lote, de 35%, rendimento de peito na carcaça, baseado naqueles 3,2 kg ali por cada peso do frango. É óbvio que esse peso, esse rendimento de carcaça pode mudar, porque aí tem o peso do frango vivo, né? Vamos dizer assim. Então, óbvio que vai chegar de menor aí o peso da carcaça em si. Mas eu fiz aqui só para ter uma ideia do cálculo, como vai ser. Então, no caso aí não seria exatamente por esses 32 quilos, né? Mas seria o peso da ave já na forma de carcaça, já eviscerada. Esse rendimento pode ser baseado no peso vivo ou não. Nesse caso aqui, a gente fez 35% do peso da ave viva, tá? Então, você multiplica esses valores, 32 quilos das 10 aves, vezes 35%, né, de cada ave que era peito, você produziu aí, nesse tempo, 11,2 quilos de peito. Faz essas mesmas comparações, essas mesmas cálculos com a coxa, rendimento aí de torno de 13%, e de sobrecoxa em torno de 16%. Você teria aí uma produção de coxa de 4,16 kg e de 5,12 kg de sobrecoxa. Fazendo os valores, baseado nesses valores que estão aí, você teria aí R$ 262,72 nessas 10 aves. É óbvio que você não vai ter os dois, né? Ou você vende os frangos inteiros ou você vende frango em cortes. Mas você pode também fazer meio a meio, 70-30, depende do seu jeito de comercializar. São formas só de
de fazer o cálculo aqui. O objetivo não é como você vai vender. O objetivo é, na verdade, como você calcula essa avaliação econômica, tá? Então, após isso, a gente já tem, então, a nossa renda bruta. Aquilo está ali, está considerado só o rendimento, né? O que se consegue produzir em frango, seja ele inteiro ou seja ele em cortes, tá? E agora a gente vai para o próximo passo, que é a margem bruta. Então, há uma diferença, né, de receita. O que é margem bruta? É nada mais, nada menos do que a receita menos as despesas, né? Ou o investimento, né? Como a gente está se baseando aqui na ração, o custo por ração, então não diria que seria custo, mas sim investimento, né? É muito comum a gente chamar o custo de produção tá na ração. Realmente no custo todo a ração entra como um valor importante, mas a gente tem que considerar a ração como investimento. Então, verdade que existem diversas formas de formular ração, e uma delas você pode ter toda a diferença de rendimento econômico na sua produção de frango ou qualquer outra produção, seja ela roedeira, camarão, tilápia e tal. Então, a ração, ela é um custo, se você e tem que ter muito cuidado nessa questão de relacionar com o custo, porque se você quer sempre reduzir o custo, você pode também reduzir o benefício, reduzir a tua receita. Então, é muito melhor entender ração não como custo, entender como investimento. E esse investimento sendo bem feito, estudando bem qual a melhor ração, você tem uma chance de aumentar até o valor por quilo, né, dessa ração. Mas você pode também trazer um aumento significativo em benefícios, seja em produção de peito, produção de carne, no geral, enfim, dependendo da produção que você esteja trabalhando. Tá? Então, depois disso, a gente vai calcular agora as nossas despesas, né? Que está relacionado à ração. Nesse exemplo aqui, a gente está comparando ração. Então, o quilo, lembrado lá do outro vídeo, dos vídeos anteriores, a gente fez o cálculo da ração, o custo, né? O valor por quilo de ração, 1,347, e baseado no consumo, a gente teve ali, e baseado nesse consumo, que também a gente calculou 4,18 quilos por ave. E nisso a gente tem, então, consumo por ave vezes o preço, então a gente teria, então, aí um custo, né, um investimento com ração de R$ 5,63 para cada ave do seu lote. Esse valor pode estar alto, pode estar baixo, claro, porque isso é uma simulação, tá? Então a gente já tem aí o investimento que você precisou fazer por ave, né? Então a gente tem, então, aí, ó, uma ração ofertada R$ 5,63 por ave, e entrou como as despesas, né? E as receitas a gente tem ali se é por cortes ou se é por frango inteiro. Então a gente faz essas contas, né? Faz essa diferença baseada no frango inteiro. A gente teria aí 224 de receita, R$ 224 de receita, e teria R$ 5,63 por ave. Baseado no lote de 10 aves, eu teria uma margem bruta de R$ 167. Se eu vendo meu frango por cortes, peito, coxo sobre coxo, eu teria uma receita de R$ 206,42. Por quê? Porque o custo de produção com a ração foi exatamente o mesmo, né? Só a forma de comercialização que foi diferente, tá? Então, a gente já tem então agora a nossa margem bruta, calculamos a renda bruta e também a margem bruta. Para fazer agora uma margem relativa, o que eu fiz a comparação aqui? Então, o preço da ração é 1,347. A gente teve uma diferença aí entre essas duas formas, né? Se a gente faz uma comparação, o que é que eu vendo? Meu frango inteiro, meu frango em cortes, eu vou ter aí uma diferença de 23%. Tá? O mesmo custo, o mesmo investimento na ração, você tem um rendimento maior, economicamente falando, em 23%. Se eu, por exemplo, tenho uma ração 10 centavos mais barato, ou seja, em vez de 1,347 passa a ser 1,247 por quilo, eu teria um rendimento menor, né? Uma diferença menor. Mas essa diferença menor significou ainda um incremento, quando o frango é inteiro, de 2,5% e no frango em cortes de 2%. Então, a diferença entre as duas foi menor, praticamente igual, né? Porque 22,5% e 23% praticamente igual, diferença de 0,5%, mas o incremento nas duas situações foi maior. Então, faz toda a diferença você entender que a ração
quando a gente fala de custo, a ação entra como custo, mas na verdade é investimento. Veja, se eu reduzo 10 centavos no quilo, que seria aparentemente pouco, mas é um impacto muito grande, porque isso aqui eu estou falando de um lote de 10 animais. Se eu trago essas porcentagens para um lote de 35, 350 mil frangos, vou multiplicando isso, esse volume de reais vai ser muito maior, tá? Então, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença e é muito importante que sejam sempre considerados. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com teus colegas, vai ser interessante. Tem dúvida, tem sugestões de vídeo, deixa aqui o teu comentário, vai nos ajudar bastante, tá? Então, acompanhe nosso conteúdo e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um abraço e até a próxima.